Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EDSAT, os canais CBED, a rede da educação. Hoje nós vamos debater a cidade e a arte. E para isso nós convidamos o professor e escultor Elvo Benito Damo. Elvo Benito Damo é formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Ele estagiou com Francisco Stockinger em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele atualmente é orientador do Ateliê Livre de Escultura da Fundação Cultural de Curitiba. Participou e foi premiado em diversos salões de artes oficiais aqui no Brasil e também no exterior. Tem obras no MASP, em São Paulo, no Museu de Arte Brasileira, no Museu Metropolitano de Arte aqui do Paraná, no Museu de Arte de Joinville, Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, também no Museu de Arte Contemporânea aqui no Paraná e também no Museu de Santa Catarina. Professor Elvo, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa. O nosso tema é a cidade e a arte. Eu gostaria já de iniciar com algo que sempre é uma atração na cidade, que muitas vezes representa a sua história ou a cultura, que são os monumentos. Eu gostaria que o senhor me falasse a respeito dos monumentos e a importância deles numa cidade. Como monumento, nós praticamente entendemos obras tridimensionais, painéis, que estão aonde o público possa acessar, ter participação direta com o olhar, com o andar ao redor da obra. Isso é monumento público. E todo monumento público sempre diz alguma coisa. Ele é relativo geralmente à própria cidade. Então o monumento público pode contar a história inteira da cidade. Basta que tenha para isso uma organização, um governo que se preocupe com isso e que possa fazer a longo prazo essa sequência de obras que possam contar toda a história da cidade. E o monumento tem também a parte artística, sempre são escultores de renome, são gente que sabe do trabalho, conhece as técnicas para chegar a esses monumentos, que são obras feitas para durarem, e durarem muito tempo, desde que se tenha manutenção, cuidado, etc. Então o monumento é de extrema importância para a cidade, ele é educativo, ele faz parte da história, ele faz parte da lembrança, ele faz parte da memória da população. Aquele que nasce desde pequeno vê o monumento perto da sua casa, aquilo é um ponto de referência, aquilo é um ponto de lembrança. Não tem monumento que não tenha a memória. Professor Elvo, a história também é contada através dos seus personagens, ou seja, um grande artista, um político de renome. E no passado nós observávamos que era muitas vezes o próprio poder público que, homenageando alguém que foi importante na história do Brasil, contratava obras de arte. Hoje é muito difícil um artista ser contratado diretamente, tem toda essa questão da legislação, da lei de licitações. Como é que ocorre esse processo, professor Elvo? Olha, há uma dificuldade muito grande para os artistas sobreviverem, ou não vão sobreviver, de encomendas públicas, porque essas não existem, ou são quase nulas.
E toda vez que isso surge, ainda é uma dificuldade de execução da obra. Primeiro, é um motivo que você não pode fugir do motivo, né? Encomendado, do tema da obra. Segundo, é sempre um valor muito baixo. Terceiro ponto, é sempre uma pressa muito grande, porque tem que ser inaugurado daqui a 10 dias, 15 dias. Então não se pensa a escultura pública com antecedência, com tempo, com projeto de obra pública. É muito difícil, o Estado praticamente, não consigo lembrar hoje, agora, qualquer monumento público patrocinado pelo governo do Estado, por exemplo, ou patrocinado pela prefeitura, que tenha assim uma magnitude ou que seja uma peça de bom tamanho. Que tenha relevância também. Que tenha relevância, obviamente, isso é de extrema importância. Então eu não consigo lembrar. São sempre pequenas peças, ou é um busto, ou é uma homenagem aqui, ou outra ali, mas não há, como eu disse, uma política. E sem a política, o município não encomenda. E tem uma lei federal que, inclusive, libera a prefeitura para a escolha do artista. Basta o artista, obviamente, ter todas as credenciais, ser reconhecido nacionalmente, reconhecido estadualmente, que é um grande artista. Então ele não precisa licitação. E muitas vezes você vê até isso. Querem até propor licitação para a obra de arte, que eu acho que não há necessidade e é errado. No meu caso específico, em 2009, eu fiz um monumento na cidade de Guarapuava. Foi feito em fibra de vidro, tem 4,70 metros de altura. É o Diogo Pinto de Azevedo, Portugal, montado num cavalo e um pedestal. Que foi o fundador daquela região. Sim, ele foi o povoador. Ele faz parte da história do sul do Brasil. Ele é de uma importância muito grande na história do sul do Brasil, na conquista de todas essas terras que daqui para diante passaram a pertencer a Portugal, ou hoje Brasil. Diogo Pinto de Azevedo, Portugal. Foi a partir dele que se adentrou aos sertões do sul, direção a Chapecó, direção ao Rio Grande do Sul. Chapecó é a terra do professor Elvo, da região de Chapecó. Nasceu em Chapecó mesmo, né? Não, eu nasci em Caçador. Em Caçador. Me criei. Então, mas é da região do Contestado. Mas, então, esse monumento está feito em resina e fibra de vidro. É um monumento, obviamente, não posso dizer outra coisa, que é de qualidade, mas ele deveria ter sido feito em bronze. Por que não foi feito em bronze? Por questões de valores econômicos. O custo dele é bem maior. Isso fica... Hoje, o senhor falou de que os monumentos, eles são feitos para durar, para transcender os séculos. Antigamente nós observávamos que eram de pedra, de bronze, de ferro. Hoje a opção é pela fibra de vidro? A fibra de vidro entrou por dois quesitos, que eu inclusive não gosto e sempre procuro aconselhar o não uso da fibra de vidro. Mas eu faço porque a gente sobrevive do trabalho da gente. Mas é sempre aconselhável que não se utilize a fibra de vidro para monumentos, e sim o bronze, a pedra, enfim. Praticamente esses dois elementos são os eternos e que são nobres e são destinados a esse fim mesmo. Porque a fibra de vidro, com o tempo, ela vai se desgastando, ela vai perdendo a cor, ela exige uma manutenção, no mínimo, anual, e que isso nunca vai ocorrer. Que no começo ele aparentemente é mais barato, mas se torna mais caro. Ele se torna mais caro, exige uma manutenção. Provavelmente daqui a uns anos nós vamos ter restaurações que no bronze praticamente não ocorre. E a fibra de vidro, a durabilidade dela é semelhante
É próxima da pedra, Olha, do bronze? na teoria, a fibra de vidro é um material eterno, dura bilhões de anos na natureza. Mas da forma como ela é arranjada com a resina de poliéster, ela vai se gastando. E esse material que é gasto, o vento leva e fica na natureza. E isso nunca mais vai desaparecer, né? Mas ela dura muito tempo. Se cuidar, ela pode durar sim, uma eternidade. Você vê de fibra de vidro ou fibra de carbono carros, muitos automóveis hoje utilizam isso. Você vê banheiras que também têm uma durabilidade muito grande, é do mesmo material. E para moldar uma obra de arte, uma escultura, é mais fácil a fibra de vidro do que a pedra e o próprio bronze? Ou não? Olha, a pedra é o elemento mais difícil, mais demorado e exige do escultor uma perícia e um conhecimento muito grande, muito abalizado. Que são poucos os escultores hoje que podem executar esse tipo de serviço, que podem aceitar uma encomenda desse porte. E o segundo é o bronze. Ele é mais difícil, mais demorado e tem um custo muito maior que a própria pedra. E em relação à fibra de vidro, ele obviamente é mais caro e mais difícil de trabalhar. Mas a fibra e o bronze exigem de você praticamente a metade do trabalho, é o mesmo para os dois. É só a finalização que ou você vai para o bronze ou você vai para a fibra de vidro. Você tem que fazer a modelagem da escultura em argila, você tem que ter um negativo, ou gesso ou silicone, e daí você vai para um positivo. Nesse positivo, se você vai para o bronze, você usa a cera, né, que é o processo chamado cera perdida, e se você vai para a fibra de vidro, você já faz direto a fibra de vidro dentro do molde. Então, a metade da etapa, ou a parte mais importante da escultura, que é a modelagem, é a concepção, ela é igual para os dois processos. Professor Elvo, e as esculturas de madeira? Qual é a importância delas nesse contexto? É mais para ambientes fechados? Olha, a escultura em madeira ela não deve ficar no tempo, né? É óbvio que por melhor tratamento que tenha, por melhor manutenção que tenha, ela é perecível e não é a longo prazo, é curto prazo. Ela pode durar 10 anos, 5 anos, 8 anos, 12, não chega a 15, 20 anos, quando uma escultura está exposta a todas as intempéries. Então, a madeira é recomendada, obviamente, para partes internas. O senhor, alguns anos atrás, até foi um projeto que foi desenvolvido pelo o Rafael Deli, parece. O senhor fez algumas esculturas contando a história de Curitiba. E eu lembro que eu fui uma vez lá no ateliê da Fundação Cultural e vi aquelas esculturas e perguntei, você disse, olha, já estão há vários anos aqui, eu não consigo pôr nas praças. Me conta a história dessas esculturas, quem são esses personagens? Olha, um projeto do Rafael Deli, que na época era presidente do IPUC, eles estavam planejando o Barigui 2. E o Barigui 2 entendia-se do Barigui atual até Almirante Tabandaré. Então, o Parque Barigui 2, aqui dentro de Curitiba. Exatamente. Então ele tinha uma imensidão muito grande. E ele pretendia colocar dentro trilhas ou caminhos para o pessoal poder correr, o pessoal poder andar. E a ideia dele foi 12 personagens da história, que contasse a história toda da cidade de Curitiba até o primeiro prefeito eleito, em 1905, logo após a proclamação da República. Então começava lá com o cacique Tindiquera, que é o primeiro morador e real dono das terras que existiam por aqui. Depois nós teríamos Baltazar Carrasco dos Reis, que foi também o primeiro cidadão a receber terras com documento.
Mateus Leme e Baltazar Carrasco dos Reis, que assinaram a ata da fundação da cidade de Curitiba, o Gabriel de Lara, que era o capitão-mor de Paranaguá, e Curitiba era subordinado a Paranaguá. Temos depois o Ébano Pereira, que também foi um fiscal das minas de ouro, que veio a Curitiba exatamente para fiscalizar a extração de ouro do rio Atuba, que tinha um pouco, mas depois desapareceu logo o ouro do rio Atuba. E o ouvidor Pardinho, que foi a primeira pessoa intelectual, advogado formado, que veio para o sul e criou as leis de Antigo Desterro, hoje Florianópolis, a Laguna, São Francisco e as primeiras leis de Curitiba. Foi também feito pelo ouvidor Pardinho. Parece que Paranaguá também, Cananéia, essas Sim, cidades todas... todo o sul aqui, ele veio exatamente nessa função, organizar as cidades através das leis que obviamente representavam, vamos dizer assim, a cultura de Portugal. Certo. Era o jeito de Portugal, né? E aqui foi feito. Então, todas essas pessoas, era para ser feita todas elas. Depois o Rafael Deli saiu, mudou o presidente do IPU, que eu não consegui mais acesso, o assunto ficou esquecido por vários anos, por mais de 6, 7 anos, até que um outro parceiro, o Maurício Appel, me propôs a gente, por lei de incentivo, fazer os personagens. Sim. Digo, então vamos começar por 6 personagens. Certo. Começamos pela ordem cronológica, os mais antigos, viemos até o ouvidor Pardinho, que esse já é de 1700 e pouco. 30 né? Por aí, mais ou menos nessa época. E aí foi feito por lei de incentivo. Depois de pronto, eu aprontei ele em 2006, os 6 peças. Foi 4 anos de trabalho. Puxa. Aí passou 2, 3 prefeitos, e os 3 eu falei com os prefeitos, com todos eu mandei recado para os presidentes do IPUC, o presidente da fundação, sempre se mexia e depois o assunto parava. Foi uma dificuldade muito grande de se colocar os monumentos, que já eram da cidade, é lei de incentivo. Pagos pela própria cidade. Pagos pela própria cidade, através da isenção fiscal. Mas foi uma dificuldade muito grande. Acabaram sendo colocados faz 3 anos. Em praças, né? Em 6 locais diferentes, que eu não gostei da situação, porque eu queria eles juntos exatamente para contar a história. A ideia inicial do Rafael Deli, eu queria mantê-la. Eu queria que uma classe escolar passasse no primeiro monumento e disse, opa, esse é o índio, ali estava escrito quem era, onde ele vivia, enfim, tem uma pequena história. Ia para o segundo, tem a história dele, quem é o personagem, o que é que ele fez, qual é a importância. Ia para o terceiro, para o quarto, até o 12º personagem, ele conhecia o passado inteiro da cidade de Curitiba, que é uma coisa que falta, é política pública destinada a essa área. E isso tem que ser colocado na escola. Por quê? Você não picha o que você conhece. Então, o aluno na escola, ele tem que começar sabendo quem é o nome da escola. Sim. O nome da escola é Professora Maria não sei das quantas. Ele tem que conhecer toda a história da professora, ele tem que saber a família da professora, ele tem que saber o que é que a professora fez de bom para aquele lugar, depois ele tem que saber o nome da rua, qual é o homenageado, qual é o currículo do homenageado, e se a escola tiver na sua proximidade uma praça com busto, um monumento, ele tem que ir lá reconhecer, ele tem que gostar, ele tem que entender a história, ele tem que se sentir
participante da cidade. A cidade é minha, eu conheço, eu participo. Ô, fulano de tal, Rua Mateus Leme. Quem foi Mateus Leme? Ah, Mateus Leme fundou a cidade de Curitiba, assinou a ata, fez isso, fez aquilo. Pô, por que eu vou pichar o Mateus Leme? Por que eu vou roubar a pena do Mateus Leme que estava na mão lá dentro do Parque São Lourenço, que roubaram, quebraram a pena dele que tinha na mão? Daí você teve que fazer outra. Não foi feita outra ainda, né? E não sei se vou fazer, né? Mas sem política destinada a isso, Sim. esse vandalismo vai continuar, essa pichação vai continuar. Então, eu gostaria, professor Elvo, aliás, o senhor estava falando desses 6 personagens, de um total de 12, se eles estivessem todos juntos, seria até uma atração turística, contando, através desses personagens, a história, né? Mas eu gostaria que o senhor dissesse como é que o senhor chegou à fisionomia desses personagens. Isso é um assunto interessante. Olha, primeiro não havia referências nenhuma a respeito desses personagens. Você não tem um desenho, você não tem uma pintura. Nem vestuário que eles usavam na época? Não, quanto ao vestuário existe documentação, isso foi a parte mais fácil. A parte de fisionomia, esse é impossível, né? Você tem que inventar o teu Mateus Leme, o teu personagem. E o índio, que era um personagem mais antigo, eu pedi ajuda ao professor Igor, é o nosso grande nome da antropologia paranaense e nacional, é um grande nome nacional. Ele me orientou sobre certas questões, os adereços, o tipo de cabelo, ele disse que tem que tirar aqui, porque eram os coroados, e, enfim, eu peguei apoio de especialistas, gente que conhece o passado. E os outros personagens eu fui construindo a minha maneira. Né? Então o Baltazar foi o primeiro personagem que eu fiz depois do índio, que foi uma invenção, a imagem dele, o rosto dele. O restante dos personagens eu já peguei amigos de modelo. Amigos que alguns são vivos ainda. São vivos e são pessoas importantes. Certo. Que não tem nenhum monumento a eles, mesmo depois de morto. Né? Certo. E, então o Mateus Leme, por exemplo, eu peguei como modelo o professor Erwin. O professor Erwin é conhecido no meio aí das montanhas, no Marumbi, do pessoal que caminha, o pessoal que gosta de natureza. Ele foi o primeiro, talvez, a passar todo um conhecimento de escalar a montanha. Ele tem um número infinito aí de seguidores. O Vitamina, que foi seguidor e companheiro do professor Erwin durante longos anos. Né? E o Vitamina, o que é que virou? Virou um personagem da nossa história, que é o Paulo Henrique Schmidli. Isso, né? Nosso grande amigo. Ele virou o ouvidor Pardinho, porque ele é também um advogado. Então eu juntei um com o outro. Certo. Né? E o Sérgio Kirtze, que é também amigo meu, formou-se comigo na Escola de Belas Artes, acabou sendo o Gabriel de Lara. Tá? Hoje, e coincidentemente, a Rua Gabriel de Lara é perto da moradia dele. Então, volta e meia, ele vai lá se ver na praça. Tá certo. Então, assim, eu fui fazendo esses personagens com um rosto de pessoas. Mas né? Muito interessante. É uma forma de homenagem. É uma forma de homenagem. São pessoas que eu gosto. Sim. E eles têm um passado, né, adequado e eu acho que é importante a gente homenagear também nossos amigos. Correto. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco o professor Elvo Benito Damo, ele que é escultor, e o tema foi a cidade e a arte. Elvo, eu quero agradecer muito a você, sabe que eu admiro muito a tua arte, já faz tempo,
e não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser assistido também por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EDSAT-CBED, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tema A Igreja, a Política e os Direitos Humanos. E para isso nós convidamos a vereadora de Curitiba, Carla Pimentel. Carla Pimentel é missionária desde 2004 na África, participou de projetos da ONU na América e também da Divisão de Direitos Humanos, e na Europa foi ministra de culto europeia pela Bélgica, de Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus. Carla Pimentel é neta do pastor José Pimentel, aqui de Curitiba, que foi durante muitos anos presidente da Assembleia de Deus. Ela também é apresentadora de um programa de rádio na Rádio Marumbi, ondas curtas, médias e tropicais, acredito que todos os tipos de ondas, né? Desde 2008. Ela coordenou o Departamento Infantil de Adolescentes da Convenção do Paraná, atualmente atua com dependentes químicos desde 1996. Também em 2013, Carla Pimentel assumiu o seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Curitiba, pelo PSC, e ela é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Cursou Teologia, Psicologia e Tecnologia da Informação. E está cursando Pedagogia aqui na Uninter. Isso mesmo. Olha, que honra tê-la aqui, Carla. Aliás, uma das mais brilhantes vereadoras da cidade de Curitiba. Obrigada. Muito jovem ainda, mas um exemplo para todos nós. Carla, nós vamos debater nesta entrevista a Igreja, a Política e os Direitos Humanos. Você, muito jovem, começou a participar de programas como missionária na África. Eu gostaria que você nos falasse da tua experiência, que países você visitou, que tipo de serviço você fazia lá e ainda faz, porque você tem contato com vários países da África que nós temos conversado e você tem me colocado a respeito da situação do continente africano e principalmente dessas comunidades que você atende. Jorge, eu quero falar do meu grande prazer de estar aqui, especialmente num espaço onde nós procuramos debater e falar daquilo que pode ser feito na gestão pública. Quero agradecer ainda o grande ensinamento que eu tenho recebido do professor Jorge Bernardi, um grande nome na Câmara Municipal, alguém que tem nos tutoriado e mostrado como nós podemos ainda fazer um trabalho de excelência. E vale a pena dizer, Jorge, que muita gente que está vendo, está assistindo, não entende como existem mecanismos que podem ser usados para beneficiar a população e para fazer uma política séria. E quero ainda de público deixar claro a minha admiração, já que o Jorge tem sido uma pessoa que tem trabalhado na Câmara de uma maneira muito independente, mesmo ainda com tantos reveses, nós temos visto uma personalidade forte na política e isso nos dá gás para quem está chegando aí, no meu caso, primeira gestão, e a gente olha para o Jorge como um grande professor. Estar aqui é um grande privilégio e eu quero agradecer por isso. E quando a gente fala especialmente da África,
nós estamos falando de conhecer uma política necessariamente humanista. Infelizmente, nós conhecemos muitos casos na África. Eu estive há alguns anos lá, comecei em 2004, trabalhando necessariamente na África. A gente vem por alguns anos já. E nós temos alguns casos que marcam a história. Por exemplo, a questão da fome. É muito comum encontrar pessoas que se alimentam uma vez por dia, sem sensacionalismo algum, lembrando que não é por escolha, não porque alguém quis comer menos ou mais, mas porque eles têm uma privação ainda e o continente tem uma miséria muito expressiva. E quando nós falamos aí de miséria, nós estamos falando que as crianças são os principais atrelados com relação a essa malha de pobreza. E nós temos crianças morrendo de fome, nós temos crianças sofrendo não só uma inanição alimentar, mas também sendo privadas de direitos humanos. Eu tive um caso de um garotinho que eu encontrei ele na rua e me marcou muito, como tantas histórias marcantes, mas me marcou muito quando ele disse para mim: eu quero ir para o Brasil com você. E quando eu perguntei para ele por quê, ele dizia: porque aqui me batem. E então vim percebendo que não era só o maus tratos de não cuidar da alimentação, mas também da violência, da opressão. E falando também na opressão, nós tivemos alguns casos muito marcantes com relação ao dia a dia das crianças se alimentarem. Eu me lembro, Jorge, que a primeira vez que eu decidi trabalhar com crianças na África, lá, estando lá... Em que país você foi? Em Guiné-Bissau foi a primeira vez que eu estive, né? Em Guiné-Bissau. E a primeira vez que eu estive muito mais para fazer um trabalho missionário. E quando eu cheguei a primeira vez lá, houveram umas crianças que queriam se alimentar. Naquele dia, os adultos se alimentaram, as crianças não. Passou outro dia, os adultos se alimentaram, as mulheres se alimentaram, porque a tradição diz que a prioridade são dos homens. As mulheres se alimentaram e as crianças ficaram sem se alimentar. E aquilo me chocou muito. Isso era uma cidade grande, a capital, ou era no interior do país? Naquele dia nós estávamos necessariamente num povoado, né, que se chamam... especialmente era uma aldeia que se chamava Catió, um lugar muito bonito, um povo muito expressivo. A Guiné-Bissau é colonização de que país? Que língua eles falam? Basicamente, a população fala crioulo. Que é uma língua nativa. É uma língua nativa. Dizem que falam português, mas justamente porque não vão à escola, não têm acesso à educação e essa dificuldade de conseguir compreender o português. Basicamente, o crioulo é uma mistura deles lá de português com um francês muito mal elaborado. E quando eles falam, especialmente dessa cultura, acaba que muitas das vezes eles têm essa condição de que criança é a escória, criança é a última linha. E as crianças foram, então, depois de alguns dias sem comer, pedirem comida. E aquilo me marcou muito, porque uma coisa é falar de fome, outra coisa é ver a fome. E a alimentação lá? Que tipo de comida? Basicamente arroz. Basicamente arroz. Existem lugares na África que as pessoas comem farinha ou mandioca, essas coisas assim. Mas naquele lugar, necessariamente, era arroz. O que aconteceu? Fomos atrás, aquele dia de alimentação, e só encontramos pão. Mas o pão que nós encontramos não é esse que nós temos, né? Porque alguém estava dizendo, que já imagina aquele pão gostoso, sim, aquele pão quentinho. Não, era basicamente trigo misturado com água e colocado para assar no forno de lenha. E quando nós vimos aquilo, as crianças precisavam se alimentar, eram crianças pequenas, e nós vimos que a fome deles era tão grande, era algo tão expressivo, que eu entendi que tinha que começar um novo tempo ali. A gente sabe que é pouca coisa que alguém pode fazer, porque é muito grande o continente, mas eu entendi que alguém precisava começar. E aí, trazendo ao princípio cristão, a gente entende que sempre as boas iniciativas começam de poucos, nunca de muitos. Mas aí a gente começou um trabalho lá com escolas, já fazem alguns anos, e necessariamente esse trabalho vem se mantendo. Algumas escolas já foram mantidas em parceria com igrejas, outras escolas são iniciativas privadas, algumas iniciativas já estão sendo estendidas também. E o que me chama muito a atenção é que aí a boa fama vai se compartilhando. E há dias atrás, há uns meses atrás, eu estava lá na África e eu vi então as moças sendo já resgatadas. Isso me marcou muito, porque a história de vida daquelas meninas também é muito complicada. Resgatada em que sentido? Assim? Aí que está onde eu quero chegar. Mulheres são vendidas comumente na África. Não em todos os países, mas na maioria. Mulheres na África são mercadoria. Para você ter ideia,
A primeira vez que eu fui, eu cheguei a uma feira. Essa feira, graças a Deus, não existe mais. A gente conseguiu silenciar essa feira. Mas vendia-se criança por equivalente a $5, ou seja, 10 a 15 reais. Tinham pessoas que compravam? Agora não mais, né? Mas comprava-se muito. E pior, não se comprava somente para o trabalho escravo, que já é uma aberração de direitos humanos, mas se comprava também para outras práticas. Bruxaria era muito comum na época. E isso muito triste também. Isso em Guiné-Bissau mesmo? Isso eu vi em Guiné-Bissau e vi em outros lugares na África. Eu estive em alguns países na África. Também um lugar que me marcou muito foi a Nigéria, pela força religiosa, mas existe uma guerra religiosa dentro da Nigéria, existe uma luta entre cristãos e muçulmanos, e isso é extremo. Quando eu estive na Nigéria, a gente teve vários tipos de atentados. É um lugar onde o povo tem muita paixão, e a minha devoção ao povo africano, o meu amor a eles, mas existe muito conflito na região. Existem outros lugares também, né, que não são os únicos que eu estive, outros lugares também, mas nós entendemos que necessariamente a mulher, ela é tratada como um objeto? Ela é tratada como uma subclasse. Teve até um caso interessante, Jorge. Eu estava em um grupo de líderes numa dessas viagens e eu vi uma mulher apanhando. E brasileira como sou de defender, você me conhece, você sabe que eu sou combativa. E eu cheguei para aquele homem e disse: você não pode bater na sua mulher. E ele disse: eu comprei, eu faço o que eu quiser. Poxa. E eu falei para ele, no afã da discussão, eu disse para ele: se bater nela, tem que bater em mim. E ele disse: tudo bem. E daí começou a bater. E aí ele veio para cima de mim, eu falei: meu Deus, né? Então a gente entende que, só que eu sou grande, né? Olha o meu tamanho, basicamente, eu sou a típica mulher do sul, né? Eu sou grande. Aliás, a tua avó era italiana, né? Sim, nós temos sangue italiano, tem sangue polonês também. Olhando para minha cara dá para ver, né? Isso. Então, é engraçado. E coração africano. Opa, que maravilha. Isso são coisas, Carla, que não se tem notícias, né? Só quem vai lá ver como você vivenciou esses fatos, você pode relatar. É que existe aí uma dificuldade no noticiário. Primeiro, que grande parte desses lugares não tem luz, não tem energia para haver um tipo de transmissão. Segundo, que quando vai gente séria, e eu preciso fazer um registro, que quando vai gente séria, a gente não quer vender a pobreza do lugar. Sim. É como se alguém viesse para o Brasil, procurasse o lugar mais difícil e fosse vender essa imagem. Sim. Por exemplo, Curitiba, nós temos grandes lugares de bom exemplo, mas nós temos bolsões de pobreza. Claro. Nós temos um censo muito recente falando que nós temos 14 mil pessoas, em média, 14 mil famílias, melhor dizendo, que estão na linha da pobreza no estado. Sim. Ou seja, se alguém quiser mostrar problema, tem. E quando a gente fala da África, a gente tem que falar com muito respeito, porque é um povo muito guerreiro, é um povo que faz muita diferença. E essas imagens, muito mais do que vendê-las, dizendo, olha como eles precisam, é muito mais trazendo como respeito, como história. É um povo que tem submergido por muitas situações. E me diz uma coisa, e como é que vocês atuam lá? Vocês têm uma base, montam uma escola, um orfanato? Que tipo de trabalho faz um missionário lá na África? Existem missionários que são heróis, muitos amigos. Basicamente a estrutura, ou a igreja, porque que nós entendemos? A igreja. Quando nós colocamos ali um ponto de igreja, nós estamos colocando necessariamente um ponto de ação social. Temos também base missionária. Quando está falando de base missionária, a gente está falando de um grupo que se reúne e ali pode ser cuidado, também tutelado. E claro, à minha frente são as escolas. Eu entendo e acredito de todo o meu coração que as pessoas podem mudar através da educação. E é tão estranho falar isso aqui, que nós estamos falando a alunos de gestão pública. Eu conheço a sua frente educacional e a sua bandeira, que no Brasil nós estamos, lamentavelmente, perecendo justamente pelo problema da educação, né? Nós temos aí uma frente perniciosa, não tem outra palavra para falar, que tem procurado trazer no ensino do Brasil uma desqualificação, um descredenciamento de professores, de mão de obra, justamente para isso, para que não haja esse investimento na educação. E não posso fugir, Jorge, me permita fazer aspas aqui na questão da África, mas como dois políticos aqui, nós não podemos fugir disso. Claro. O Plano Nacional de Educação está
em discussão, né? Você sabe disso melhor do que eu. E, lamentavelmente, dos 10% do PIB que serão direcionados progressivamente, nós temos aí uma filosofia transversal que está esquecendo o ensino funcional. Então, nós estamos falando de culturas de várias ideologias, de vários segmentos de minorias, que estão dizendo, deixa a educação básica de lado na nação e começa a falar de ideologia partidária. Lamentavelmente, o Brasil está entrando numa decadência e até uma ditadura, né? Podemos dizer isso, aonde, quando a gente fala de educação, estão tentando, se eu posso dizer assim, emburrecer o nosso povo, porque a princípio que segundo plano é alguém falar ou alguém estudar ou até mesmo a estrutura básica de ensino é descredenciada, é descaracterizada, é projetar que também a estrutura da nação seja descredenciada. Falar da educação na África é uma coisa, mas falando do Brasil nós temos problema também. E lá, como é que funciona o sistema educacional? Evidentemente que vocês atuam nas regiões mais carentes, as pessoas vivem da agricultura, do pastoreio, que tipo de atividades elas têm e até que nível você tem, digamos assim, a educação? Tem a educação universalizada, como nós temos aqui? Nós vamos ter vários focos, né? Por exemplo, se nós falamos da África do Sul, nós falamos de grandes universidades pela colonização inglesa. Se falamos da Angola, nós falamos de um grande progresso, é um lugar que está recebendo progresso, inclusive educacional. Costa do Marfim, nós temos aí bons acordos que temos trabalhado, mas se a gente fala de alguns lugares mais periféricos... Esses que você tem atuado mais... Aí você vai dizer assim, quem vai para a escola? Quem pode pagar? Ou então, quem tem acesso necessariamente a missões. Lá a educação o governo não entrega esse recurso. O que vai fazer com que a maioria da população ou seja analfabeta ou não conheça a língua oficial. E nesse caso, especialmente, aí quando você falou como que funciona, se é ruralista, a visão, se é uma visão construtiva, como que funciona isso? Eu fiquei sabendo nesses últimos dias que eu estive em Guiné, que o fundo rural deles é brasileiro, veja bem. Mas olha quem administra o fundo? Cuba. Os recursos vão para Cuba. Você está entendendo a confusão política aí nessa história, né? Então, existe aí um problema com o fundo rural, com investimento, e aí a gente pergunta o porquê disso, né? Aí tem questões e a gente precisa olhar um pouco melhor para essas relações que o Brasil tem tido fora do Brasil. Você pode, assim, situar Guiné-Bissau, o tamanho do país, a população, porque muitos... Uma Curitiba, em média. Uns 2 milhões de habitantes. Quando nós estamos falando em lugar, especialmente de Guiné-Bissau, nós não temos censo porque a população lá não é recenseada, né? Falando dos bolsões. Não deve ter nem registro também, a grande maioria. A maioria não tem registro, até porque a mortalidade, aí falando do hospital de Guiné-Bissau, o Hospital Nacional de Guiné-Bissau, ele tem uma carência imensa, e aí também preciso falar desse momento, essa organização é brilhante, é heróica, é um grande hospital para a nação, porém, imagine, eu tenho que contar isso, eu estava, essa última viagem lá, fazendo uma visita a amigos, né? E quando eu chego no hospital, me parece que tem alguma coisa errada, e eu começo a fazer perguntas, eu sou muito questionadora e sou muito interessada por muitas coisas, curiosa, né? Diz que o bom político é curioso. Exatamente. Nós somos curiosos. E quando eu começo a olhar, então, essa rotina do hospital, eu pergunto para o diretor do hospital, o que está de errado? E ele não diz nada. E eu começo a perceber que tinha alguma coisa errada. E então eu fiquei sabendo que no hospital, pasme isso, Jorge, ele fala isso como quem tem base cristã e uma base de humanidade. Sim. As pessoas no hospital não recebem alimentação. Não recebem alimentação? Acredite. Quando estão em tratamento? É absurdo, né? Então, o que acontece? Em um país onde a fome é grande, as pessoas vão para o hospital e aí elas são privadas de alimentação. E como é que faz? Os familiares é que devem trazer? Quando tem. Então, é bastante complicado, porque às vezes, vou dar um exemplo nosso. Às vezes a pessoa está com gripe, né? Está com uma dor, está com alguma coisa assim. O que você faz? Faz uma canja, faz um leite, faz alguma coisa assim. Sim. A população, em especial, tem um índice imenso de AIDS. A população tem grandes sequelas, eles têm agressões extremas, as queimaduras são muito incidentes pela questão religiosa, lá existem muitas queimaduras, muito queimados,
E aí eles vão para o hospital, e o hospital não tem recursos. É uma Mas corrupção explique, as terrível. queimaduras nas pessoas, elas são queimadas? Sim, Como? Por há quê? muita gente na África que tem esse problema de religião, por exemplo. Fazia parte de uma tribo, né? Sim. Uma tribo, e essa tribo não aceita que a pessoa mude de religião. Então ela é torturada mesmo. Nós temos um caso de uma moça que eu conheci, e quando ela chegou, até então pedindo socorro, haviam tirado todo o couro cabeludo dela, torturando. Quem torturou? O tio, que era o tutor dela. Porque ou ela vivia aquela religião deles, a negociação deles, ou então ela estava à morte. São religiões dessas tradicionais ou religiões animistas? Geralmente assim? o animismo, geralmente, né? Nós temos a bruxaria muito forte lá, mas eu não digo nem só a bruxaria, mas a questão mesmo de crendice. Parece que existe, e aí eu fiz a relação e faço essa relação, aonde existe uma crendice opressora, ela necessariamente vai ser atrelada à falta de educação. Porque se esse povo não é condicionado a pensar e se esse governo não investe nesse pensamento, então, necessariamente, essa população é oprimida. E aí só queria ainda salientar que nessa última viagem onde eu vi essa situação, existia um golpe militar, né? Porque é muito comum lá. Um curso no país. Então isso é muito comum. Quando a gente está falando de governo lá, nós estamos falando de um governo completamente inconstante e justamente nessas retaliações. Ou seja, a população não consegue construir um Estado democrático. E nós necessariamente acreditamos que o Brasil seria um grande ator para estar apresentando um modelo de democracia. Lá ainda existe muita corrupção, mais do que nós temos aqui. E nesse caso, aí nós teríamos muito mais do que uma intervenção consultiva, mas uma intervenção realmente de exemplos, de apreciação, de condições que nós poderíamos estar fazendo. Agricultura, educação, nós temos também a questão muito mais cultural, uma ligação cultural. Eu estava na embaixada essa última viagem e na embaixada eu vi os filmes brasileiros, nossas produções lá. Então o único acesso que a população africana poderia ter de cinema era nosso, né? Era nosso. Então nós temos aí uma grande condição de fazer muita diferença lá. E o Brasil, a participação do Brasil, quais são as nações que têm influência lá? O Brasil tem algum tipo de influência? O Brasil tem influência em qualquer lugar do mundo, né? Eu rodei muito na vida, já como missionária, viajei muito, servi muita gente de muitos lugares. E quando nós falamos de Brasil, nós estamos falando de um povo amistoso, um povo bem recebido. Então, quando nós falamos de brasileiros, eles param para nos escutar. Com a diferença, quando a gente fala aí do Sul, aí eles já têm mais respeito, porque entendem que o Sul tem uma diferença de produção científica. E é tão interessante isso, porque existe uma vontade de aprender, existe uma necessidade de assimilar conceitos, e aí nós estamos realmente como referência nisso tudo. Queria eu que nós valorizássemos esse bom espaço que nós temos. Nós poderíamos não só estar com relações consultivas, mas quem sabe a nossa população, os nossos estudantes que estão nos vendo, nos assistindo, pudessem gerar no coração o desejo de mudar o mundo, pelo menos um pouquinho, e dizer, olha, vamos fazer política também lá na África. Você foi lá mocinha, muito jovem, e está há 10 anos já atuando na África. Antes você atuou na Europa também, como missionária. Qual é o papel do missionário nesse caso? Eu achei que você ia contar a minha idade, já estava parando a entrevista por aqui, dizendo, gente, tchau. Você é uma menina ainda. Mas eu acredito, Jorge, que o missionário tem muito a ver com essa geração de voluntários. Sim. Desde criança, e aí tem uma relação muito engraçada e muito bonita, a minha mãe me levava para o orfanato e dizia assim, tem crianças que não têm o que vocês têm. E eu passei a minha infância brincando com crianças em orfanato justamente assim. A minha mãe disse que eu podia estar aqui. E sempre essa humanidade. Tanto que nós, em meio à minha infância, nós trazíamos as crianças para o Natal, para fazer parte. E aí, entre isso, vieram alguns para minha casa, foram criados na minha casa, foram já criados, já são homens e mulheres. E isso marcou muito a minha infância. Então, quando eu cresci, e eu cresci bastante, do meu tamanho, né? Eu necessariamente entendia que eu tinha que fazer algo. Não necessariamente por retorno. Eu tinha que fazer algo, eu tinha que caminhar de alguma maneira para marcar essa geração. E aí, esses dias eu estava vendo uma pesquisa, e essa pesquisa falava justamente que essa geração X e Y, que a gente tem
atuando, é uma geração que se interessa por voluntariado. Por quê? Não porque a gente vai ganhar algum benefício e nem tampouco porque somos altruístas, não. É justamente porque nós entendemos que a gente constrói-se melhor, a gente se torna um ser humano melhor, a gente começa a ser mais humano. E quando eu caminhei em tantos lugares, eu pude respeitar a diferença do outro, eu pude enxergar que no outro tem algo diferente. E também isso me ajudou muito agora na vida pública, né? Porque quando a gente começa a ver grupos conflitantes e diz, olha, o cara pode ter alguma coisa diferente, aí você começa a respeitar, ou pelo menos a escutar com respeito, né? Aliás, uma das tuas bandeiras, Carla, são os objetivos do milênio. O que te fez se voltar para esses aspectos? Eu gostaria que você falasse um pouco dos objetivos do milênio. Eles estamos quase no final dos objetivos, né? Mas eu gostaria que você explicasse um pouco o que são os objetivos e da importância deles para a humanidade num todo. Jorge, quando nós falamos de objetivos do milênio, são 8 objetivos, e tenho certeza que várias nações se movimentaram ao redor deles por muitos anos, nós viemos entender que Curitiba não podia ficar de fora disso. Então, nós começamos a trabalhar a adesão pela Câmara, e aqui preciso dizer que a gestão, e essa gestão, esse colegiado, inclusive a sua pessoa, estão de parabéns, porque foi a única Câmara no Brasil que se voltou a fazer o termo de adesão. Porque aí vamos fazer uma crítica muito prática, a tua vida política te mostra isso muito mais do que a minha. Às vezes a política fala muito e faz pouco, é muito discurso e pouca prática. Então, quando a gente está falando de 8 objetivos do milênio, nós estamos falando de coisas que acontecem. A saúde de qualidade para todos, a educação pareada, limitar a pobreza, coisas que estão no nosso dia a dia. Diminuir a mortalidade infantil. Mortalidade infantil. Quando nós estamos falando dessas credenciais básicas, se for olhar, que gestor público que não queria fazer? Mas às vezes falta o quantificar, o planificar. Por exemplo, nós temos uma crise na saúde, que essa crise não é por uma gestão, mas é uma crise generalizada. Mas nós precisamos então colocar isso diante dos números, e aí quem está nos vendo, quem está nos assistindo, entender que gestão pública não se faz com mágica. É saber aonde cabe o orçamento, se cabe, se não cabe, o que nós podemos fazer. E quando eu olhei que nós estamos terminando o prazo dos 8 objetivos do milênio, a gente tem que trabalhar. E aí convidamos alguns amigos, e especialmente alguns grandes nomes na Câmara, o seu nome foi um deles, foi cotado, porque nós sabemos que precisamos de gente que possa entender o que pode ser feito e o que pode ser melhorado. Eu me lembro, meu avô, pastor Pimentel, ainda quando era vivo, me dizia que nós precisamos cuidar dos pobres. E quando fala de cuidar dos pobres, parece quase uma ideia robinhoodiana, né? É uma questão de tirar de alguém para... Não, é saber que se recursos públicos não forem desviados, se não houver corrupção, a saúde melhora, a educação melhora. E aí, fazendo uma crítica ao que nós vivemos no Brasil, se não tivéssemos tantos mensaleiros, se não tivéssemos tantos homens que desviariam, tantas pessoas que desviariam recursos, nós teríamos certamente já os 8 objetivos do milênio alcançados. Mas eu acredito que Curitiba tem muita coisa para fazer aí e, claro, também trazer dignidade à nossa população. Aliás, a corrupção é um dos grandes males, não só desse país, mas principalmente desse país, porque cada centavo que se tira de uma obra pública, da área de educação, de saúde, somado aos milhões, isso causa um prejuízo muito grande, não apenas para a nossa geração, mas para gerações futuras. E nesse particular, você está de parabéns, Carla. Obrigada, mas Jorge, eu gostaria que você nos falasse agora da sua experiência como jovem, como mulher. A Câmara de Curitiba, nos últimos 70 anos, só teve 20 mulheres eleitas, e você é uma dessas, talvez a mais jovem de todas. Então eu gostaria que você colocasse como é que surgiu essa vocação sua para a política. Claro, eu estou entendendo alguém que trabalha na África e se dedica às pessoas mais pobres, sente que tem que fazer alguma coisa pela cidade onde nasceu e onde mora. Pois é, Jorge. Quando nós falamos dessas 20 mulheres na história da Câmara de Curitiba, nós estamos falando de ainda ter um preconceito, né? Nós ainda vivemos um preconceito. Vale lembrar que agora dessa eleição,
por sinal que eu tive o prazer de concorrer muito perto, né? Nós tivemos uma campanha muito próxima e fomos amigos na campanha, como Exatamente. muita gente diz, os candidatos se matam. Não, nós não nos matamos, fomos amigos, tanto que deu certo, né? Foi algo muito especial. Até mesmo na cidade nós tínhamos estandes muito próximos, nós convivemos próximos, né? Aqui na 15, né? E a gente conviveu. Porém, quando nós falamos desse número, nós temos 5 mulheres no colegiado de 38 vereadores. Dessas 5 mulheres, 4 já são reeleitas. Sim. Isso quer dizer que eu sou a única novata. Isso então eu mesmo. cheguei dizendo, cadê a mulherada desse lugar? E até precisamos salientar que, baseado nisso, nós construímos o projeto da Procuradoria da Mulher, onde nós estamos falando para as mulheres, e aí as alunas também de gestão pública, que mulheres precisam estar na representação também legislativa. O executivo parece que tem mais mulheres no Brasil e parece que a mulherada gosta mais do executivo, da caneta, Sim. né? Mas no legislativo nós precisamos sim de ter mulheres. E Jorge, eu preciso falar que quando eu cheguei logo no começo, com várias exceções, a sua vida foi uma, me apoiando, mas nós tivemos ainda aquele estranhamento dos 18 novos vereadores. O que essa mulher está fazendo aqui? Né? O que ela está fazendo aqui? E, lamentavelmente, também algumas repressões, também, algumas ameaças. Eu sofri ameaças logo no começo. Você conhece, existe um sistema de corrupção velado, que procura ameaçar a mulher, intimidar, e eu vivi isso. Mas tudo isso foi motivado muito mais por amigos. Eu vim à campanha, e isso é engraçado dizer, vai que dá certo. Eu fiz 2 meses de campanha, e o interessante é que esses 2 meses não foi na minha base eleitoral. Eu cresci na igreja, né? Sim. Então alguém vai dizer assim, a Carla fez campanha na igreja. Não, eu não fui um dia pedir voto na igreja. Eu ia todo dia para a igreja pregando, cantando, né, como cantora ou como pregadora, mas eu entrava sem falar que era candidata e saía sem falar que era candidata. Aí algum político dizia, é suicida política, olha o que ela está fazendo. E eu tinha aquela coisa de, se for para ser, se Deus estiver nisso, então vai ser. Sim. E parece que o povo gostou, parece que o povo achou bom, talvez uma ideia de uma esperança, de uma nova intenção. E quando nós concorremos, foi muito mais uma questão de aprendizado, uma questão de entendimento. E vale lembrar que a população deu eco para isso. Eu tinha um programa que dizia 100 promessas. E alguém dizia, por quê? E eu dizia, gente, eu nem sei se vou ganhar. Se ganhar, nem sei se dá para fazer. Eu vou trabalhar. E a gente tem trabalhado muito. E como jovem, aí nós temos ali também uma bancada de jovens na Câmara, uns meninos que têm vindo com muita seriedade, com muito gás, né? Nós temos enfrentado coisas de muita relevância, e aí também preciso salientar, na CPI do transporte você teve essa intervenção de ter um relator jovem, que também é do meu partido. Aliás, e justamente mostra isso, né? Que o novo, com o experiente, consegue fazer uma gestão muito melhor e muito mais equilibrada. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a vereadora Carla Pimentel, aqui do Curitiba, e o nosso tema foi a Igreja, a Política e os Direitos Humanos. Carla, eu tinha uma relação aqui de temas demais para te entrevistar, mas não vai faltar oportunidade. Jorge, em outros momentos nós vamos dar continuidade a essa nossa conversa. Obrigada, Jorge. Eu só queria falar, especialmente quando falamos de religião, para terminar, religião e política, que existe ainda um grande preconceito. Sim. Né? E talvez seja uma grande discussão que os alunos possam fazer. O Estado, além de ser laico, ele não é ateu. E nós precisamos gritar essa voz que nós temos espaço, sim, também representando uma nação cristã. Eu tenho certeza que aí fica uma grande dúvida. Será que nós temos esse espaço? Será que somos atrelados a um preconceito? Ou será que nós temos como representar o que a nossa população é? Eu quero te agradecer por estar aqui, quero te agradecer por esse tempo e te agradecer especialmente pela sua boa mão lá na Câmara junto com a gente. Eu é que agradeço, Carla, e não tenho dúvidas de que você contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Jorge, obrigada. Sucesso. Obrigado.